Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola dos 2 filhos. Disse Jesus aos chefes dos sacerdotes: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Após o dito, Jesus Cristo oferece uma parábola na qual também os acusa de impiedade e lhes dá a conhecer que o reino de Deus passará aos gentios, dizendo-lhes: Que vos parece? Pseudo Crisóstomo. Deseja aos que considera como réus que sejam juízes em sua própria causa, para que os que se condenam a si mesmos não mereçam ser absolvidos por ninguém. Grande é a confiança na justiça quando se confia ao inimigo sua própria causa. Aqueles os apresenta em parábolas, para que não compreendam de que maneira sentenciam a si mesmos. Segue. Um homem tinha 2 filhos. Quem é aquele homem, senão Deus, que criou todos os homens? Quem, embora Senhor por natureza, prefere ser amado como Pai a ser temido como Senhor? O filho maior era o povo gentio, e o menor o povo judeu, pois os gentios eram do tempo de Noé, já os judeus de Abraão. Prossegue. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Hoje, isto é, no tempo deste mundo. Contudo, não lhe falou exteriormente como um homem, mas ao coração como Deus, penetrando até a inteligência por meio dos sentidos. Trabalhar na vinha é fazer a justiça. Não sei se alguns dos homens bastará para levá-la inteiramente a efeito. São Jerônimo. Primeiramente, diz ao povo gentio, pelo conhecimento da lei natural: Vai trabalhar hoje na vinha. Isto é, o que não queres que se faça para ti, não fazeis a outrem. Mas ele respondeu com soberba, por isso segue. Ele respondeu: Não quero. Pseudo Crisóstomo. Os gentios, tendo deixado desde o princípio a Deus e sua justiça, e passando aos ídolos e ao pecado, parecem responder em seu interior: Não queremos fazer a vontade de Deus. São Jerônimo. Depois, quando veio o Salvador, o povo gentio, tendo feito penitência, trabalhou na vinha de Deus e emendou com seu trabalho o ultraje da palavra. Isto é o que se dá a entender quando diz: Mas depois, pego pelo remorso, foi. Prossegue. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. O segundo filho é, com efeito, o povo judeu, que respondeu a Moisés: Nós observaremos
todas as palavras ditas pelo Senhor. Pseudo Crisóstomo. Mas arrependidos, depois mentiram a Deus segundo aquelas palavras do Salmo. Filhos estrangeiros mentiram para mim. E isto é o que disse, mas não foi. Portanto, o Senhor pergunta: qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Observa, portanto, como sentenciam-se a si mesmos, dizendo que o primeiro dos filhos fez a vontade do Pai, isto é, o povo gentio, porque melhor é não prometer a justiça a Deus e fazê-la do que prometê-la e mentir. Orígenes. Disto se conclui que o Senhor falou nesta parábola àqueles que oferecem pouco ou nada, mas que o manifestam com suas ações, e contra aqueles que oferecem muito e que nada fazem daquilo que oferecem. São Jerônimo. Deve-se saber que nos exemplares autênticos não se encontra novissimum, último, mas primum, primeiro, para que se condenem por seu próprio juízo. Se, por outro lado, quisermos ler novissimum, como alguns dizem, a interpretação será clara, e diremos que os judeus conhecem a verdade, mas voltam-lhe as costas e não querem dizer o que compreendem. Assim como, sabendo que o batismo de João era do céu, não quiseram dizê-lo. Pseudo Crisóstomo. O Senhor confirma completamente o juízo deles, por isso segue. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Como se dissesse: não só o povo gentio é melhor do que vós, mas também os publicanos e as meretrizes. Rábano Mauro. Pode-se entender também o reino de Deus pelo Evangelho ou pela Igreja presente, nos quais os gentios precedem os judeus, porque quiseram crer mais prontamente. Orígenes. Mas, por isso, não se pode dizer que o povo judeu não entrará algum dia no reino de Deus, senão que, quando tenham entrado todos os gentios, então será salvo o povo de Israel. Pseudo Crisóstomo. Creio que entre os publicanos estão representados todos os homens pecadores, e na pessoa das meretrizes, todas as mulheres pecadoras, pois a avareza abunda principalmente entre os homens e a fornicação entre as mulheres. A mulher, com efeito, fica fechada em casa e a fornicação nasce principalmente da ociosidade. O homem, como está assiduamente ocupado em várias coisas, costuma cair mais facilmente no pecado da avareza, embora não caia na fornicação com tanta facilidade, a não ser que seja muito lascivo. A ocupação dos cuidados viris, no mais das vezes, afasta a voluptuosidade, e por isso a lascívia é própria dos adolescentes que não fazem nada. Consequentemente, manifesta-lhes a causa do que tinha afirmado, dizendo: pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Rábano Mauro. João veio para pregar o caminho da justiça, porque apontou com o dedo para Cristo, que é a consumação da lei. Pseudo Crisóstomo. Ou veio no caminho da justiça de uma maneira tão evidente que seu venerável modo de viver abalava os corações dos pecadores. Por isso segue: os publicanos e as prostitutas creram nele. Considera como o bom modo de vida do pregador dá poder à pregação para submeter até mesmo os corações indómitos. Prossegue: vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele, como se dissesse: aqueles fizeram o mais difícil, crendo, enquanto estes nem sequer fizeram penitência, o que é muito mais fácil. Nesta exposição que desenvolvemos, segundo explicam muitos, parece-me que há alguma contradição, porque, se pelos dois filhos devemos compreender aqui os judeus e os gentios, depois que os sacerdotes responderam que o primeiro foi o que fez a vontade do seu pai, concluindo a parábola, Cristo deveria ter se expressado assim: em verdade vos digo que os gentios os precederão no reino de Deus. No entanto, disse que os publicanos e as meretrizes os precederão no reino de Deus, com o qual se refere mais ao populacho do que aos gentios. A não ser que compreendamos, como já foi dito,
que o povo dos gentios agrada tão mais a Deus que vós, que até os publicanos e as meretrizes são mais aceitáveis a Deus do que vós. São Jerônimo. Por isso creem alguns que esta parábola não se refere nem aos gentios, nem aos judeus, mas simplesmente aos pecadores e aos justos, porque os gentios se negaram a servir seu Senhor, obrando mal contra ele, mas depois receberam de João o batismo da penitência, enquanto os fariseus, que ostentavam a justiça de Deus e se gabavam de cumprir a lei, menosprezando o batismo de João, não cumpriram os preceitos de Deus. Pseudo Crisóstomo. Agora diz isso porque os sacerdotes não haviam perguntado para aprender, mas para tentá-lo. Com que autoridade fazes essas coisas? Muitos do povo creram, por isso expõe a parábola dos filhos, manifestando-lhes, por meio dela, que são melhores as pessoas do povo que desde o princípio professam a vida secular que os sacerdotes, que fazem profissão de servir a Deus desde o princípio. Pois as pessoas do povo, algumas vezes, compungidas, se voltam para Deus. Já os sacerdotes, fixados como impenitentes, nunca deixam de pecar contra Deus. Portanto, o primeiro filho é o povo. Este, com efeito, não existe por causa dos sacerdotes, mas os sacerdotes existem por causa do povo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,